Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lua cheia em Gêmeos, que acontece no dia 27 de novembro de 2023 e que é o ápice da lunação de Escorpião. E a primeira coisa que eu já quero dizer sobre a energia dessa lua é que ela está trazendo um convite à edificação da nossa vida e do nosso futuro, mas que está muito conectada à continuação do nosso processo de cura. Afinal, nós ainda estamos na alunação de Escorpião. Apesar do Sol já ter entrado em Sagitário e de estar também trazendo outros convites, um convite a mais expansão, a abrir mais a cabeça, a olhar para a vida sob uma nova perspectiva, procurando entender as coisas por uma nova ótica, isso tudo também é importante. Mas não podemos abandonar o processo que foi iniciado. Por quê? Não podemos ter pontas soltas. E isso é uma lição muito importante que essa lua cheia está trazendo. Por quê? Na lua cheia, nós temos o ápice de algum tipo de processo. Nós temos um momento de uma grande tomada de consciência, uma grande revelação, ou mesmo uma colheita. Então, ali é o momento em que chega uma resposta. Essa que é a questão envolvendo a lua cheia. Então, se nós estamos recebendo alguma coisa nessa lua, qual é a consciência associada a ela? É o seguinte, essa lua está em Gêmeos. Então, ela já traz com ela, naturalmente, uma energia que diz assim: aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e tudo mais, eu não preciso ir tão fundo assim. Acho que dá para eu resolver de um jeitinho aqui, de um jeitinho ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que do outro lado, nós temos Sagitário pedindo justamente o contrário. O Sagitário pede o aprofundamento das coisas. E em uma lunação escorpiana, ainda por cima, então esse convite é muito mais sério, de dizer assim, não dá para você fazer as coisas só com jeitinho, só fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, achando que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo resolvido. Se você tiver muita ponta solta, se você tiver muita coisa mal resolvida, seja com as outras pessoas, porque essa lua está em Gêmeos, então as relações, de uma forma geral, os amigos, colegas de trabalho, se tiver qualquer coisa mal resolvida, e ali por conta dessas coisas mal resolvidas você ficar recebendo ataque psíquico, e aí você fica recebendo energia negativa dos outros, isso vai atrapalhar a sua vida. E você vai ter que ficar sempre se limpando, 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 e aí você nunca consegue se proteger por completo, porque o vínculo que você tem com aquela pessoa é um vínculo que fica alimentando uma energia tóxica o tempo todo. E isso não é uma coisa legal. Ou pode acontecer também de você ter coisas mal resolvidas com você. De você ter prometido, por exemplo, que você ia mudar um hábito, que você ia deixar um hábito nocivo, e aí você começou a fazer, mas aí depois você falou, não, mas eu posso abrir uma exceção aqui, mas eu posso abrir uma exceção ali, e aí então você ficou procrastinando uma coisa aqui, uma coisa ali, aí ficam essas pontas soltas, e você não consegue executar um plano. E aí a edificação para o seu futuro fica comprometida. Então, o convite dessa lua é bem sério mesmo, a dinâmica que está envolvida aqui é uma dinâmica bem tensa, e muito do que eu falei no último vídeo da lua nova vai servir para esse vídeo também. Então, se você ainda não assistiu o vídeo da última lua nova, eu recomendo que você assista, porque vai ter coisa importante para você entender, principalmente nesse processo de você entender as coisas, ter um plano e saber executar esse plano. Isso eu falei principalmente no último vídeo, então não vou ficar repetindo as mesmas coisas aqui. O que eu vou fazer daqui para frente no vídeo vai ser aprofundar nas energias, e eu não vou ficar falando as mesmas coisas de vídeos passados, mas eu vou procurar ir descascando um pouco mais para poder realmente aprofundar nessa energia. Então agora eu vou apresentar para você os aspectos nos quais eu vou me aprofundar para que tudo isso possa fazer sentido e para que você também possa compreender como aproveitar bem a energia dessa lua cheia.
Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é a lua cheia em si. Então, nós temos a lua em Gêmeos, fazendo a sua oposição clássica para o Sol, e Marte está junto com o Sol também, e tanto a lua quanto o Sol e Marte estão fazendo uma quadratura dupla, que é chamada de quadratura T, para Saturno, que agora está no seu movimento direto. Então, essa dinâmica toda vai ser bem importante. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é o encontro de Vênus com o nódo lunar sul e também uma dinâmica harmônica que Vênus está fazendo para Mercúrio e também um aspecto harmônico de Mercúrio para o nódo lunar norte. E aí a oposição do nódo lunar norte também para Vênus e o nódo lunar sul. E o terceiro e último aspecto que eu vou abordar é o iode, que é conhecido como dedo de Deus, que está apontado para Vênus e para o nódo lunar sul e que tem nas outras duas pontas Netuno retrógrado e Urano retrógrado. Então a gente vai ter essa dinâmica e vai ser muito, muito, muito importante. Então, agora vamos mergulhar no primeiro aspecto aqui do vídeo, que é a lua cheia. Então nós temos a lua, linda, maravilhosa, brilhante, esplendorosa, em Gêmeos, fazendo a sua oposição para o Sol junto com Marte, e depois nós temos Saturno, agora no seu movimento direto, em Peixes, fazendo uma quadratura T, uma quadratura dupla, para a Lua e para Sol e Marte. Então nós temos essa grande tensão no céu, que é justamente o convite que eu já estava comentando na introdução do vídeo, em que eu falei a respeito da edificação do futuro. E por que eu digo que isso é importante agora, cavando um pouquinho mais fundo? Porque eu já falei um pouco sobre isso no vídeo da Lua Nova, que abriu essa alunação de Escorpião. Então aqui, o que é importante entender é que Saturno em Peixes nos pede a edificação e nos pede continuidade também, nos pede responsabilidade, estrutura, organização e tudo mais, mas em uma energia totalmente avessa a isso, porque Peixes é o caos total, Peixes é imaginação, liberdade, é uma energia muito mais intuitiva, muito mais criativa, é uma coisa pouco racional e pouco organizacional também. Então Saturno, nesse ambiente, vai se sentir meio que um peixe fora d'água. Então, como que você constrói uma coisa, por exemplo, no meio do mar, sem você ter terra, sem você ter uma estrutura? Como você constrói um edifício em uma estrutura totalmente que está ali só boiando, que não tem realmente uma solidez? Então, esse é que é o grande desafio de Saturno em Peixes, é você conseguir ter uma estrutura, ter algo que é mais intangível e espiritual, mas ter isso materializado de alguma forma. Ter isso organizado, ter isso um pouco mais racionalizado, ainda que isso não perca a sua essência. Porque a espiritualidade não vai perder a essência dela de ser uma coisa pura, de ser uma coisa para além da nossa imaginação, só porque nós temos mecanismos e ferramentas que podem trazer um pouco mais de compreensão e também de coesão para toda a informação espiritual que nós recebemos. Então, a ideia aqui é isso, primeiro, buscar conhecimento a respeito das coisas. Por quê? Gêmeos é um signo que diz muito sobre buscar conhecimento, mesmo que seja um pouquinho de cada coisa, mas é se informar, saber das coisas. Tanto que o regente de Gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio era quem estava fazendo uma quadratura para Saturno na última lua nova. Então, a ideia aqui é realmente de continuidade, que a Lua está trazendo agora, no signo de Gêmeos, uma continuidade para esse processo de dizer assim, você agora precisa olhar para o que está acontecendo, entender o que está te faltando, buscar conhecimento, buscar preencher as lacunas, para que você não tenha essas pontas soltas. E entendendo que tudo aquilo que você fez de pouquinho em pouquinho, que você fez picadinho em picadinho, agora é o momento de você começar a organizar tudo isso, você precisa encaixar tudo isso, trazer cada coisa para o seu devido lugar, para que isso possa formar uma estrutura. Mesmo que a estrutura não seja sólida, mas que ela seja pelo menos uma plataforma para ficar boiando em cima do mar, mas para você ter alguma coisa para poder garantir que você vai estar bem ali no meio daquele caos. Para garantir que você vai estar, pelo menos, com um espaço para respirar e para pensar no meio de muita coisa que você não entende e de muita coisa que está para muito além da sua compreensão. Então a ideia é essa, é você expandir a sua noção também, o seu conhecimento, expandir a mente, porque nós temos aqui o Sol em Sagitário, junto com Marte ainda, então a ideia é aplicar esse conhecimento, como você pode se aprofundar, o que você precisa tomar de decisão para você poder dar o próximo passo. Por que você está enrolando para fazer alguma coisa? Por que você não está, por exemplo, investindo na sua educação, no seu conhecimento? Por que você está
por exemplo, só consumindo um monte de besteira, só assistindo seriado, filme, um monte de coisa que fica deixando seu cérebro num estado de latência, assim, né? Num estado meio morto, ao invés de você, por exemplo, buscar um conteúdo mais educativo, assistir documentário, ou fazer alguma coisa que possa realmente edificar o seu ser. Então, é realmente intenso aqui o chamado. É uma coisa que ou a gente faz, ou então a gente vai ficar nessa energia do tipo, ah, eu queria tanto, mas não dá certo. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu acho que eu não sou boa o suficiente para isso. E aí a gente fica inventando desculpinha, entendeu? Fica inventando desculpinha para não fazer aquilo que realmente é o melhor para nossa vida. E aqui é uma coisa que eu digo: Saturno é como se fosse o grande cobrador. Ele vem para cobrar as faturas. Então, agora que ele está passando em peixes, as faturas são nesse campo da espiritualidade. Então, a gente precisa se desenvolver e evoluir espiritualmente. E aqui o convite é através do conhecimento. Pelo menos agora. Em outros momentos, vão ser outros convites. Mas agora, para essa lua cheia, é tomar consciência das coisas, principalmente através do conhecimento. Buscar de uma forma um pouco mais inteligível, de uma forma mais racional. Porque é a energia que está aqui no céu no momento. Em outros momentos vão ser outras coisas, mas quando chegar o momento de outras coisas, vão ser outras energias que vão estar fluindo. Então, isso daqui é só para você entender mesmo que essa proposta é algo para ajudar você a ter pelo menos alguns recursos para começar a entender como você pode se estruturar. Porque a estruturação não é uma coisa que você faz do nada, uma coisa da noite para o dia, do dia para a noite. É uma coisa que leva tempo. Por isso que eu comentei, inclusive, no vídeo da Lua Nova. Você vai ter tempo para elaborar a sua estrutura espiritual, para você abrir a sua cabeça, para você montar os seus planos e para você executar também. Você não precisa ter pressa para fazer tudo, mas você precisa entender que começa aqui, dentro da sua cabeça, as tomadas de decisões para depois isso poder ser executado. Tudo começa dentro de você. Então, a aplicação só vai depender de você também. Agora vamos para o segundo aspecto a ser abordado, que é o encontro de Vênus com o nódo lunar sul em Libra. Depois nós temos a oposição da Vênus e do nódo sul para o nódo lunar norte, e nós temos Mercúrio no final de Sagitário, e o nódo lunar norte está em Áries. E aí Mercúrio faz um trígono para o nódo lunar norte, que é um aspecto bem harmônico, e um sextil para Vênus e o nódo lunar sul, que também é um aspecto harmônico. Então, toda essa dinâmica me traz aqui uma questão muito especial, que é o planejamento. Por isso que eu falei que o último vídeo da Lua Nova ia ser bem importante para entender toda essa continuidade que vem para esse vídeo aqui. Porque Mercúrio é um planetinha que vai sempre trazer aquela noção de eu preciso ter ideias, eu preciso saber o que eu vou fazer, qual é o plano, como é que são as coisas. E Mercúrio rege tanto Gêmeos quanto Virgem. Então, num aspecto mais virginiano, Mercúrio vai querer saber dos processos, vai querer entender como que a mecânica funciona, por que essa engrenagem gira com essa, e por que esse giro faz uma outra coisa, gera tal resultado, por que isso acontece. Então essa curiosidade de Mercúrio é algo muito especial e que para essa lua, particularmente, está dizendo o seguinte: você pode ser que tenha a sua mente sempre assim, tendo ideias e pensando e fazendo, e aí pode ser que você queira mudar de ideia toda hora. E a noção do que nós temos quando nós pensamos principalmente em destino, quando pensamos no nosso propósito e tudo mais, muitas pessoas pensam nisso de uma forma um tanto imutável. Como se fosse o seguinte: ah, você tem esse propósito, então você nasceu para ser isso, você vai ser isso. Pum! E é isso. E às vezes as coisas não são muito bem assim. Por quê? Podem existir muitos degraus até você alcançar a plenitude do seu propósito. E geralmente existem mesmo. Então, às vezes, você começa a seguir um caminho e aí a vida muda. E aí você fala, ah, mas eu achava que eu estava no meu propósito, por que agora a vida está mudando, agora eu não sei o que eu vou fazer, não sei o quê. Aí a gente começa a entrar no drama. E aí esse drama começa a virar vitimismo. Isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? A gente não sabe realmente, mesmo que a gente tenha uma boa consciência, uma boa dose de autoconhecimento, não dá pra gente saber, ou então até mesmo querer reduzir a vida a só uma coisa. Porque na vida tem tanta coisa, a vida é tão plural, que até mesmo reduzir o propósito a apenas uma coisa que você veio executar aqui na matéria, eu acho isso muito pequeno. E aqui na perspectiva de Mercúrio em Sagitário, que pede essa expansão, essa assim, abertura para novas ideias também e tudo mais, então a noção que eu tenho aqui é o seguinte: como que você pode sair da caixinha e pensar realmente fora da sua zona de conforto também, para você parar de querer se reduzir
a algo tão pequeno, mesmo que seja justificado por algo espiritual. Ou mesmo que seja justificado pela noção de, é porque esse é o meu propósito, esse é o meu destino e tralalalá, né? Então aqui a gente tem essa dinâmica e a gente tem essa Vênus indo ali para o encontro junto com o nódo lunar sul, e em Libra, que é o reino dela, inclusive, então ali a gente tem algumas questões que dizem o seguinte: a gente tem muito a absorver do mundo à nossa volta, mas principalmente dos nossos afetos. Então, seja no relacionamento amoroso, seja nas parcerias profissionais, amizades mais próximas, aqui pensa principalmente um pouquinho mais de intimidade, tá? Não pensa só numa coisa, por exemplo, um colega de trabalho, um amigo esporádico, alguém assim, que você não tem um afeto, que você não tem um carinho. Aqui é principalmente afeto e carinho. Vamos supor, aqui no caso, eu poderia ser uma fonte para você se você tem carinho por mim, entende? Mesmo que, de repente, a gente não se conheça pessoalmente, ou mesmo que a gente não tenha intimidade, que a gente não converse. Mas é isso, às vezes você tá ali desenvolvendo um vínculo com uma pessoa na internet, mesmo que do outro lado a pessoa não saiba disso, mas você tá ali desenvolvendo aquilo, e aquilo pode ser uma fonte de inspiração para você. Então a questão aqui é essa. Existe muito que nós podemos aprender com as pessoas, com os nossos afetos, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas com quem a gente simpatiza de verdade. Então a ideia aqui é que você entenda que tem muita coisa que você pode ver nos outros, que você pode aproveitar para sua vida e para você levar para o seu destino, para você levar para o seu futuro, para o seu propósito, para a execução daquilo que você quer na sua vida, para a edificação do seu futuro. Então tem muita coisa boa. E tem coisa que você pode ver nos outros que podem justamente servir como uma inspiração pro oposto, para você jogar fora, para você ver, olha, isso daqui que essa pessoa está fazendo eu não acho que tem a ver comigo, não é o que eu quero para minha vida e tudo mais. Mesmo que eu goste dessa pessoa, eu acho que não é muito bem por aí. E aí você começa a descartar coisas também, porque isso é importante. E tudo o que a gente vê do lado de fora, tudo que a gente pega de referência também de outras pessoas, ajuda na nossa edificação pessoal. Então isso é uma coisa muito interessante, só para você perceber essa dinâmica e entender que realmente você abrindo a cabeça, você vai ter condições de ter um plano diferente para sua vida. Tudo é uma questão de você se abrir para as possibilidades. E agora vamos para o terceiro e último aspecto a ser abordado aqui, que é o Iode, também conhecido como Dedo de Deus, que está apontando para Vênus e o nódulo lunar sul, e nas outras duas pontas nós temos Netuno, que está retrógrado em Peixes, e Urano, que está retrógrado em Touro. E o negócio é o seguinte, eu já falei sobre esse Iode, especificamente apontando para o nódulo lunar sul, no vídeo da lua cheia em Áries da lunação de Virgem. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo para você entender um pouquinho do que eu vou falar aqui em mais profundidade, porque eu não vou repetir a mesma coisa. Aqui o que eu vou dizer é o seguinte, é que da mesma forma que lá atrás eu tinha comentado que aqui tem uma energia de dissolução e de tipo um terremoto, um chacoalhão, para poder mexer no campo multidimensional e nas coisas do passado, para que isso venha para a superfície, para permitir uma cura e uma limpeza. E como nós estamos em uma temporada escorpiana agora, de lua, né? Nós estamos num ciclo lunar escorpiano, que está nos convidando a um processo de cura e que está incentivando essa cura num nível mais profundo. Então, a ideia é que esses dois planetas grandões aí no céu, eles fazem esse movimento como se fosse tipo uma... Eu vejo isso como se fosse tipo uma centrífuga. E aí isso vai apontando ali para o nódulo lunar sul, e agora com a Vênus chegando, é como se, inclusive, os afetos, os vínculos, as coisas do passado também precisassem de processamento. Então, existem duas possibilidades aqui. A primeira é que você talvez precise deixar alguns vínculos para trás, então pode ser que você tenha que fazer cortes com algumas pessoas, mesmo que você goste muito, mesmo que você fale, nossa, eu tenho muito apreço por essa pessoa, mas a mancada que ela deu comigo agora, não, essa coisa que ela fez aqui não dá. Eu me perdoo por essa situação, por eu estar nessa situação com essa pessoa, não guardo mágoa, não guardo rancor, mas não quero seguir com essa pessoa na minha vida. E isso é importante, porque você tem direito de escolher com quem você quer seguir o seu caminho. Então, se tem alguém que deixou de fazer sentido para você, porque fez alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa, então o corte pode ser que seja necessário. E a segunda possibilidade é que pode ser que tenham afetos do passado, pessoas do passado, sejam amigos, né, enfim, ex-namorado, ex-namorada, qualquer coisa assim, que podem reaparecer para resolver pendências e para auxiliar você em algum tipo de cura, mas principalmente no sentido de um fechamento de ciclo, um fechamento de energia, que vai ser basicamente para a pessoa veio não para voltar e para ter um novo relacionamento, mas ela veio para talvez te lembrar do que você precisava ter terminado de curar em você, mas que você não conseguiu processar na época do término, por exemplo, entende? Então é mais ou menos por ali que a coisa vai caminhar.
E sobre esse aspecto, é só nisso que eu queria focar. Eu queria mesmo que você entendesse que tudo pode acontecer aqui nesse campo dos afetos, mas principalmente para a limpeza, porque é o nódulo lunar sul que está apontando para isso daqui. E agora, para concluir toda a energia dessa lua cheia maravilhosa que nós estamos aqui nessa energia vibrando e todo o raciocínio que foi construído no vídeo, o que eu quero só trazer como mensagem final é o seguinte: você tem as plenas condições de promover as mudanças e as transformações necessárias para que a sua vida seja o melhor que ela pode ser. Tudo só depende de você, de verdade. Então, não tenha medo do processo de cura. Não tenha medo de se entregar para o processo que a espiritualidade te convidar a fazer. Porque tudo vai te direcionar para um bem maior. Essa é uma coisa que eu trago muito profundamente comigo na minha vida e que não é de hoje. Principalmente desde que o meu marido ficou doente, eu já tinha essa consciência desde muito antes. Mas ali foi quando eu testemunhei na prática o poder de confiar na espiritualidade, de deixar que o melhor aconteça, mesmo que aquilo fosse contra o que eu tinha de desejo em um nível superficial ou em um nível egóico. Eu me coloquei ali num lugar de realmente confiar num nível tão profundo, porque eu entendi que tinham processos, tinham coisas, principalmente porque eu estava envolvendo a vida de uma outra pessoa. A primeira coisa que eu pensei foi: eu quero muito que ele fique, que ele sobreviva. Mas quem sou eu para ditar para uma outra pessoa quando é o momento dela de ir embora? É a outra pessoa que tem que ter o direito de escolher sobre a vida dela nesse sentido. Então, eu não posso interferir com isso. Eu tenho o meu desejo, mas eu escolho guardar esse desejo para confiar que o universo vai fazer o bem maior, não para mim, mas vai fazer o bem maior para aquela pessoa também. Então, isso foi uma coisa muito importante, muito poderosa para mim na minha vida, que mudou muitos paradigmas na minha cabeça. E é esse que é o convite que eu trago aqui para você agora. Para você entender que muitas vezes a cura envolve você passar por processos difíceis, mas não significa que isso vai destruir a sua vida. Mas significa que isso vai te preparar para algo muito melhor e que para você aproveitar esse muito melhor, você precisa estar mais forte. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu jamais imaginava que eu seria, justamente porque eu passei pelo que eu passei. E só eu sei o que eu passei e o quanto que eu cresci e o quanto eu evolui com isso. Gostaria de ter vivido tudo isso de outra forma, de ter aprendido isso de outra forma, sem ter passado por todo esse susto e por todo esse transtorno de uma certa forma, né? Porque foram 2 anos e meio de recuperação e tudo mais. Foi bastante penoso para ele também. Então, claro que se eu pudesse ter escolhido um outro caminho de uma forma mais consciente, é claro que sem a dor teria sido muito melhor, eu teria sido muito mais feliz de saber que, nossa, eu tô muito forte e vivi um processo maravilhoso. Mas não é por isso que eu vou rejeitar esse processo, que eu vou olhar para esse processo, para esse passado, com dor, com pesar, com mágoa no meu coração, com revolta com relação ao universo, pelo universo ter me feito passar por isso. Não. Eu sei que isso fez parte do meu processo, assim como meu marido sabe que isso fez parte do processo dele, e nós crescemos com isso. Nós escolhemos focar no melhor do que o processo teve para nos trazer. E é esse que é o convite aqui para você. Aceitar a cura é isso. É você reconhecer a importância do processo, reconhecer o quanto ele tem para te ensinar e não questionar necessariamente se isso está sendo bom ou se está sendo ruim, pensando na perspectiva pequena do agora. Mas olhar para além do que é o pequeno para procurar entender para onde que isso está te conduzindo em um nível muito mais amplo. É essa que é a energia de Sagitário aqui, misturada nessa alunação, nos trazendo essa abertura e expansão de consciência para uma compreensão muito mais ampla a respeito da verdade da vida. E esse foi o vídeo e toda a reflexão e a leitura dessa lua cheia. Eu espero que tenha feito sentido para você. E se você gostou, eu peço de coração que você compartilhe esse vídeo, interaja aqui, deixe um comentário para mim, porque eu vou ficar muito feliz e isso me motiva bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para você. E no mais, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.